Fala galera, bem-vindo ao canal Essos e Erros. Vamos para a parte final aqui da DLC de Lies of P. Aqui nessa parte da história a gente já está acompanhando a Leia em sua jornada final para tentar salvar o Romeu. Nesse momento é bem legal que a gente luta junto e ela ainda não reconhece, mas nosso personagem é o Carlo. O Carlo, o Romeu e a Leia. A Leia, na verdade, era uma professora, instrutora, né, deles, mas eles tinham uma ligação muito forte. Então, muito legal por parte do jogo aqui a gente lutar ao lado da Leia aqui, né, e ela ir reconhecendo as familiaridades do nosso personagem. Nós estamos indo aí em direção ao Casarão Rosa, pessoal. O Casarão Rosa era onde se encontravam os alquimistas, mas também lá tinha uma instituição, que era a instituição Monad, que era presidida pelo Valentinos Monad, que ele era o chefe dos alquimistas, mas também era uma pessoa que fazia uma caridade, digamos assim, e ele pegava os órfãos de Krat e dava um lar para eles e cuidava como se fosse um orfanato mesmo, né? Então o Casarão Rosa representa esses dois lados aí do mesmo personagem importantíssimo, Valentinos Monad. Então chegando ao Casarão Rosa, a gente vai ter várias descobertas aí que eu vou tentar aqui compilar para vocês. Que essa parte aí é de muita leitura, muito leitura de carta e de documentos também. Então eles chegam até o Casarão Rosa, né, que foi onde o Arlequino mandou um cartaz para indicando, né, que o Romeu estava lá, como se fosse uma armadilha, né, mas ele queria que eles fossem mesmo até lá. Chegando lá, a Leia, ela passa mal porque ela teve que lutar durante todo esse caminho aí e ela não tá muito legal, né? Então a partir disso nós vamos explorar aí o Casarão Rosa, uma parte bem triste do jogo aí, pessoal. E a gente encontra os braços do Romeu. A Leia desaba nesse momento, né? Porque ela já tinha perdido o Carlo. É bom nesse ponto da história, já estamos no final, explicar, né? O Carlo morreu de uma doença e ele foi abandonado. Abandonado assim, a Leia deixou de ser a mentora dele porque ela não queria que ele aprendesse a arte da espada. Então ela meio que deixou a mentoria dele e logo em seguida ele pegou uma doença e faleceu. Então ela se arrepende bastante disso. Então aí para ela é muito doloroso porque seria o segundo aprendiz e ela chega e está só os braços dele colocado pelo Arlequino, dando a entender que o Arlequino já deu fim a ele. Então ela fica ali arrasada. É uma personagem muito complexa, muito que eu criei uma empatia muito grande. Acho que todo mundo que jogou o jogo também deve ter criado essa simpatia. Aí tem uma carta do Romeu, a Mestre Leia, como chama ela, né? Bem triste essa parte. Mas aí iremos explorar mais partes do Casarão Rosa, né? Aí tem uma foto do Arlequino, dá pra ver que ele é um monstro mesmo, né? Essa parte é bem melancólica do jogo, que você encontra tudo destruído ali e dá pra ver que não foi pela doença, né, da petrificação. Aquilo ali foi causado por uma pessoa, no caso o Arlequino, né?
ele que causou todo esse massacre aí no Casarão Rosa. Aqui podemos ver, né, sobre uma carta sobre o potencial do títere assassino, que ele é muito grande. Só para complementar, pessoal, a Leia derrotou o Arlequino uma vez, mas ela estava saudável, teve umas condições especiais que ela mesma cita, que quase não conseguiu ganhar. E por vingança a isso, depois que ele se recuperou lá na parte do navio, que eu tinha explicado para vocês, que o pessoal recupera ele sem saber o que ele era, né? Ele volta para se vingar e pega um dos aprendizes dela, que seria o Romeu, no zoológico de Crat. O Romeu foi ver uma ocorrência lá no zoológico e ele é raptado pelo Arlequino. Chegando aqui, pessoal, uma parte bem difícil de se ver é o quarto da Sofia. Sofia, lá do primeiro jogo, ela é filha do Valentinos Monad e filho da Isabelle também. Ela tem uma conexão forte com o Ergo. E aí nessa carta a gente vê o diário de Sofia. Ela explicando a situação da doença que está se espalhando e fala também que o Simon Manos chamou ela para falar com ela no porto. Então já tem a ambição do Simon Manos sobre o potencial da Sofia em ter essa conexão com o Ergo, que ela consegue falar através do Ergo. Ela tem uma ligação especial que é vinda da mãe dela, né, a esposa do Valentinos Monad. Então ela é filha do Valentinos Monad, a Sofia. Então aí tá o quarto dela aí, uma nostalgia muito grande, né, de um dos principais personagens do jogo base. Então quando o massacre aconteceu, ela estava ali, né? Então ela saiu para foi chamada pelo Simon Manos para ir raptada. Depois a gente fica sabendo da história dela melhor, né? Então a história de sofrimento também das irmãs, né? Porque conforme a gente vai ver aí mais para frente, a Leia é irmã da Sofia. Elas são irmãs de sangue? Não. A Leia foi em algum momento adotada pelo Valentinos. Considera ele um pai e a mãe, mas vou falar mais para frente. Essa carta aqui é importantíssima. É uma carta do Gepeto para Antônia. Antônia é aquela do jogo base também. Contando que depois da morte da sua esposa, ele não conseguiu mais ser a mesma pessoa e ele mandou o Carlo, seu filho, para a Casa Rosa, o Casarão Rosa, o orfanato de Monad, né? Então ele abandonou o Carlo lá, deixou deixou ele após a morte da sua esposa, e posteriormente o Carlo veio a falecer de uma doença, o que deixou ele muito arrependido, e aí a partir daí ele enlouqueceu de vez. Para mim não é justificativa para as coisas as atrocidades que ele comete depois, mas tem um background do personagem aí, dele abandonando o Carlo no orfanato, abandonou o filho e depois, quando percebeu, era tarde demais. O Carlo faleceu e tudo que restou pro Gepeto foi remorso, né? Aqui ele fala que ele tá igual uma casca oca, né? Igual um títere. E aqui a gente tem um pouco dos documentos que a gente encontra também, que o Valentinos Monad foi excomungado, né, pela Ordem dos Alquimistas, devido a não concordar com alguns procedimentos que estavam sendo feitos, principalmente pelos Simon Manos. Então a gente vê aí aquela parte que o Lumáquio fala, né, que teve a intriga entre os alquimistas e ele teve que tomar um lado. Aqui, pessoal, a gente vê uma parte muito importante, que é a Leia escrevendo para Valentinos. Ela quis seguir o seu próprio caminho porque ela achou que
que o Valentinos e os alquimistas estavam indo por um caminho obscuro demais. Então ela quis se afastar. Ela disse que tem uma dívida eterna com ele, né? Porque ele acolheu ela como uma filha mesmo, Valentinos. E ela tem até vergonha de chamar ele de pai, mas que gostaria de chamar, né? Leia Florence. Ela cita aqui que uma frase muito legal assim, interessante, que fala que quanto mais você olha para o abismo olha para você, né? Se você ficar muito tempo olhando para o abismo, ele olha de volta. Então foi o que ela achava que o Valentino estava fazendo. Ele estava explorando uma coisa que ele não conhecia e que poderia levar a um caminho mau, como levou, né? Simon Manos e outros alquimistas. Aqui tem uma foto de toda a família que foi toda destruída, ninguém saiu com vida aí, né? Do Casarão Rosa. Muito triste, pessoal, o que aconteceu aí. A DLC revela muita coisa pra gente aí. Aqui tem o escritório também do Valentinos. Da excomungação, como eu havia dito, do grão-mestre do Valentinos, dos alquimistas, né? Então, eles seguiram até ele achou que eles tinham ido longe demais, né? Como na questão do braço de Deus, do supervisor Duas Caras, do guardião lá explorando muito o ergo, e por isso ele foi excomungado dos alquimistas, né? A partir daí a gente acha a chave e vai para o jardim, onde está ocorrendo ali uma batalha épica entre a Leia e o Arlequino. Ele fala ali que onde está a lenda que eu enfrentei, que a Leia realmente está doente. Ela não tem a força que tinha quando enfrentou ele. E ele teve uns... pelo que eu consegui apurar assim, das coisas, ele teve umas adições. Ele está bem mais forte do que na época que ela enfrentou ele, né? Então aí temos a batalha final da DLC, né? Que a gente chega para ajudar a Leia nessa batalha. Aí, finalmente conseguimos, né, derrotar o Arlequino. Um boss bem difícil por final. Vou colocar esse parênteses aí, né? Nesse momento a gente tem um final épico aí da Leia nos passando a espada dela, né? O sabre de Monad, que é uma arma muito bonita, muito overpower aí do game, para finalizar essa batalha. Então finalmente derrotamos aí o Arlequino, o títer assassino lá. A gente já tinha achado macabra a história dele no jogo base, e agora na DLC complementa de uma forma fantástica. A gente tem aí o desfecho das coisas, então, quando vamos devolver ali o sabre para Leia,
aí ela realmente percebe quem nós somos, né? E aí o Romeu tá nas últimas, né? Tá bem ruim. Esses três, pessoal, foram três órfãos, digamos assim, que foram criados ali e acolhidos, né, na casa Monad. No caso do Carlo, o Gepeto abandonou ele mesmo. E os três tiveram um final trágico, infelizmente, né? O Carlo pegou a doença, o Romeu tem que vira o rei dos títeres lá no jogo base, e a Leia tem seu fim aí, como a gente vai ver daqui a pouco. Aí ela percebe que é ele, mas infelizmente acabou o tempo do Carlo nesse tempo desconhecido, e ele vai voltar para o tempo presente, né? Fica aí a lembrança de Leia Florence. A gente vê aí uma cena final do Gepeto chegando com o títere anônimo, numa tentativa desesperada aí de usar o Romeu como ele usa para o frenesi dos títeres, e tudo que ele arquiteta no jogo base, por baixo ali das cortinas, digamos assim, para suas ambições mais terríveis aí. Tentando justificar a ausência dele como pai, né, para o Carlo, ele tenta recriar um títere que seja igual ao seu filho, mas também não consegue. Então, fez tudo errado aí o Gepeto. Para mim é o maior vilão do jogo, porque ele se mostra bonzinho. Então aí, pessoal, ele usa o títere anônimo para acabar com a Leia e usa o Romeu na esperança, como uma esperança aí de trazer de volta o Carlo. A gente tem acesso aí a uma sala secreta, né, com a história da Leia. Esse trio aí, Leia, Carlo e Romeu, que realmente marcou o jogo base e a DLC. A Leia sendo a mestre espadachim deles, né? E os dois aprendizes dela, que infelizmente ela não conseguiu salvar. Tem ali o último um momento que ela guardou deles ali, um quadro dos três tocando músicas felizes. E eu vou deixar aí pra gente escutar o áudio final, que é bem tocante, bem emocionante, que fecha com chave de ouro essa DLC maravilhosa. My dearest Carlo, listening to this song always reminds me of you. Do you remember the time we all gathered to play this piece together? We were happy then. They were precious, if all too short moments of happiness. Perhaps those times were so precious because of their brevity. Why is it that we humans always look for more when happiness is already in our grasp? I couldn't appreciate what we had then, but that wasn't because I found you tiresome. After breaking ties with the Monad family, I was lost. I could barely take care of myself. So taking responsibility for you and Romeo, it was more than I could bear at the time. But in the end, you two saved me. You washed away all the spite and hatred in my heart. Legendary Stalker. A worthless title. That cruel end should never have been your fate. It was only when I held your pale, cold face in my hands that I understood that we should have stayed together, that I should never have left the two of you. But now you belong to the past. I shouldn't cry. It happens to us all. Eventually, I will join you there as well.
as the light of the sunrise washes over us, and we share a love. Together, your teacher, Leia. Arrepiante aí essa lembrança deixada pela Leia, pessoal. Que os humanos nunca estão satisfeitos com o que tem no momento. É pesado. E aí, pessoal, para finalizar a DLC, nós temos aqui que mudamos algumas coisas do... Mexendo no passado, nós mudamos algumas coisas, como é o quadro ali, mas uma em especial, a gente encontra uma personagem que a gente encontrou o jogo todo, que é a Rosaura. A Rosaura foi uma personagem criada pelo Gepeto para servir como amigo do Carlo. Então o Gepeto não soube ser pai, e tentou todas as coisas para tentar suprir o que ele não conseguia ser, do jeito mais terrível possível, né? Então a Rosaura, ela fala que era um conhecido, então o amigo que ela tinha no Casarão Rosa era o Carlo. E aí ela diz uma frase importantíssima e bem tocante, que a amizade ela atravessa o tempo, né? Então eles foram se reencontrar no futuro aí, a Rosaura e ele. Bem triste aí também, pessoal. E fecha com várias reflexões aí essa DLC. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que foi feito aqui no canal. Deu um pouco de trabalho fazer essa DLC, mas foi a lore dessa DLC, né? Compilar tudo, mas foi bem satisfatório. Deixe seu like, deixe seu comentário, ajuda aí. Estamos começando esse canal aqui que é focado em Souls-like, mas tem outros games também. Quem puder dar essa força aí, se inscrever. E que história maravilhosa, Lies of P. Que jogo fantástico. Valeu, até a próxima, pessoal.